Tentando de novo, tentando mais uma vez. Vamos ver, né? Esse agora vai a Sol. Vamos lá, Sol. Ai, gente, só vocês têm que gostar muito da gente, não? Minha página não deu. Ai, Sol, poxa Muito vida. triste, porque hoje vai depender muito da imagem. Também Eu trouxe tô. alguns materiais de preparação indireta para escrita, trouxe o primeiro alfabeto móvel, o segundo, É, trouxe o primeiro ditado. Estou triste, também. certo? Eu posso gravar uma videoaula e disponibilizar para você. Você pode mandar para o pessoal. O ideal era compartilhar, né, as dúvidas ao vivo. Também acho. Será que a gente consegue pelo Zoom? Eu gosto do Zoom e do Meet. Eu uso os dois na escola. Então, mas é que o pessoal estava sabendo que era por aqui, né? A Aí minha vai ter, preocupação é mais fácil, né? Porque os seguidores da página vão seguir pela página, né? então, deixa eu Mas aí pensar aqui. você não pode disponibilizar na página do IP o link do Zoom da reunião? Posso, posso, Não, estou posso pensando sim. aqui uma possibilidade, porque a gente agenda a reunião no Zoom e deixa o convite na página do IP. Então, só se a gente fizer isso, gente, vamos para lá e daí a gente vai chamando o pessoal para ir lá pro Zoom, Que né? você pode. O Zoom é rápido de você agendar. Você agenda agora para as 19h30, 19h25. Então, deixa eu ver aqui no meu Zoom aqui, se Oi, a gente Gabi. Boa noite, consegue. Gabi. Tá me ouvindo, Gabi? Boa noite. Saudades. Ou então, peraí, deixa eu ver se eu consigo ir pelo meu YouTube. Peraí, porque eu tenho o YouTube também do IP. Mas aí você consegue compartilhar a tela comigo para aparecer o alfabeto que eu vou mostrar? É isso que eu vou ver aqui agora. Vamos ver se eu consigo fazer uma transmissão ao vivo e te chamar, né? Então, deixa eu ver aqui. Você vai tentar pelo YouTube, para sua página do YouTube, não pelo Zoom. Aqui, ó, peraí. Transmitir Ah, aqui. trava porque o meu perfil está privado, é isso? Ela falou que está Será travando porque o que meu é? perfil do Insta está privado? Ah, deixa eu ver. Será? Peraí. Tá bom, tá Vou bom, tentar. tá bom, tá bom. Tá? Vou fechar aqui, tá? Ah, não, já deu. Você tá aparecendo. E tá meio lento. Mas eles estão me vendo? Tá, e eu tô vendo agora. Pessoal, dá um. Ai, caiu. Vamos lá, vamos ver se ela volta. Agora tinha dado certo, né? Ah, tinha aparecido. E aí agora ela caiu de novo. Vamos ver. Vamos ver. Apareceu, né? Ai, ai, ai. Ai, que bom. Vocês vão adorar o material. Tá lindo o material. Aliás, o material é muito lindo, né? Lu, eu vi que ela caiu. Eu vou mandar de novo a solicitação para ela. Vou mandar aqui. Vamos ver. Ela foi destravar o perfil dela lá. Pode ser que seja isso, né? Ó lá, pronto.
Vamos ver se a gente consegue agora. Será que agora dá certo? Ai, aquela hora tava dando certo. Ah, meu Aquela Deus. hora, é, aquela hora lá É, tava dando certo. eu deixo o Insta no privado porque não é uma conta profissional, né? É uma É, conta pessoal, mas por hoje vai ficar assim. sim, né? Depois eu mudo novamente. Então, tava dando certo, viu, o sol aquela hora, né? Então, Vamos vamos ver ver aqui se agora. eles conseguem ouvir. E a imagem hoje é importante porque tem o alfabeto móvel, tem os ditados, tem alguns materiais que eu trouxe. Então, seria interessante a imagem hoje. Fundamental. Não está mais no privado. Silvia, não está mais no privado. Ela tirou agora. Então, vamos ver, né? Eu tô vendo até aqui se eu consigo ver pelo YouTube, né? Qualquer coisa a gente vai lá pro YouTube. Sol, Cris, a agora Cris entrou. Cris, você está me vendo e me ouvindo, Cris? a imagem tá o som tá bom, mas a imagem tá travada. Já fizemos isso de entrar e sair. É, a gente já fez. Agora eu tô tentando ver aqui pelo YouTube se dá pra gente fazer alguma coisa. Eu posso sair e entrar novamente nesse tempo. É, Que pena, já são mas quase 7 meses, não consegui. é, E a imagem hoje é fundamental. hoje a gente precisa da imagem. Bom, quer tentar mais uma vez, Sol? Entrar e sair? Vou tentar. Tá, peraí. Gente, qualquer coisa a gente vai lá pelo Zoom. Daí eu mando pelo Zoom ou aqui pelo YouTube. Ó, a gente podia tentar pelo Face também, né? Agora que eu acabei de pensar. Aqui, pode ser pelo Face também. O Face todo mundo tem, né? Ou não? Eu só não sei como é que vai fazer para gravar depois. Mas aí até aí eu descubro. Eu vou chamar, ó, ela aqui, ó, chamei ela de novo. Agora acho que deu. Ah, você tá se movimentando, Sol. Aleluia, gente. Vamos ver se Ai, dá certo. ai, deu certo. Ai, lá, lá, que bom. Ai, glória a Mas vamos ver se Deus. o pessoal está vendo ou me ouvindo, né, Dani? Porque você consegue. A E Gabi aí, disse que está pessoal? tudo ok. A Gabi disse que está tudo ok. E aí, deu Ah, certo? Ah lá, deu certo. Vai, gente, vai. Eba, olha, Rê. Deu, ok. Tá. Quem mais? que Ah, bom, deu certo. A Gil, a Ju. Ai, ainda que bem. bom. Vendo e ouvindo, né? Sim, não, hoje é fundamental, né? Hoje é fundamental a imagem. Precisa dessa imagem. Ai, ai, que bom. Então vamos lá, gente. É Começar. só rir mesmo, né? A gente tem que rir, né? Porque nós Estava vamos fazer tão o quê? desanimada, eu estava tão desanimada, eu estava quase correndo fazer uma videoaula e te mandando, porque eu já Né? estava Então, sem saber como fazer. mas nada descarta uma videoaula depois, né? A gente Sim, pode.
Não, é que A desta gente vez pode. você gravando a live, aí não precisa, né? Mas É, né? eu tava muito, muito frustrada, porque o pessoal entrou na hora, aquela ansiedade, é chato, Sim, né? muito É, chato, né? também. Quando não dá certo. Ah, mas agora deu tudo certo. Agora deu tudo. Olha lá, a Silvia tá falando que tá ótimo. Então vamos Ai, que embora, gente. Vamos começar, embora. Com começar que é vocês que muita estão coisa. aí. É muita coisa, muita informação. Então vamos lá. Pode ir só. Você Pode. vai apresentar o passo a passo. Eu vou falar um pouquinho, quem está presente já vem acompanhando, né? A semana passada a gente falou um pouquinho de Montessori, né? Foi muito rápido, e a gente falou um pouquinho também da Lubienska e como que elas pensavam esse processo a gente falou um pouquinho da alfabetização e da influência da Lubienska no sistema Montessori, e por que ele era chamado o sistema? Porque, na verdade, é para que ele sempre acrescente, né, pesquisas e que o foco central seja sempre a criança e como ela aprende. Então, Montessori não era contra nada que se fizesse para facilitar a aprendizagem da criança. Então, quando você constrói um material para a criança, pensando na dificuldade dela, você não está fazendo nada fora do que Montessori criou. Você pode não estar usando o material montessoriano, mas o olhar é o mesmo, né? É, Então, eu acho que o olhar é o mesmo. Então, como a Montessori pensou, né? Antes de falar em alfabetização, a gente fala em linguagem, desenvolvimento da linguagem, né? Como médica, ela estudou o desenvolvimento da linguagem e, logicamente, sem uma maturidade neural, você não vai conseguir que a criança te dê respostas prontas, numa escala de idade. Né? Então, com 4 anos ela é capaz disso, com 5 anos isso. Não existe essa escala de idade, né? No cérebro, não existe isso. Então, existe uma maturidade que é ímpar a cada um. Então, a primeira coisa que o educador, um psicopedagogo tem que ter conhecimento é que a construção da linguagem e, logicamente, posterior a isso, a construção da leitura e da escrita, ela é ímpar e cada uma ocorre no seu momento. Claro que a gente sabe que em determinadas idades você pode oferecer os estímulos e a criança vai te responder, mas isso não é uma forma, não é uma receita, né? Então, a primeira coisa é ter esse olhar. Eu falava muito em sensibilidade, né? Ter essa sensibilidade, é ter conhecimento mesmo, né? Não é só sim, é. sensibilidade, porque você tem que ter um conhecimento e aquela criança às vezes não pode estar pronta para te dar aquela resposta. Então, Montessori pensa no desenvolvimento da linguagem, primeiro oferecendo à criança esses estímulos para a linguagem, para a fala, para as famílias irem cortando essa fala infantilizada, cantando muito com as crianças, fazendo entonação de voz, entonação de sílabas tônicas. Então, a criança ela vai aprendendo esse universo da linguagem. Brincadeiras, mímicas. Então, a criança ela começa a entrar nesse universo da linguagem. Passado isso, você começa focar no desenvolvimento motor, que é a leitura e escrita na primeira infância. Acontece que as coisas acontecem de uma maneira, muitas vezes, paralela, né? Então, você está desenvolvendo a linguagem, já vai trabalhando os conceitos de coordenação com as crianças, desde bebê. Então, se a criança consegue segurar uma madeira sozinho, se ela consegue versar um líquido, se ela consegue encaixar. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento para a leitura e escrita. Mas o que isso tem a ver, né? Então, se a criança não teve esse preparo, como que ela vai segurar num lápis? Como ela vai conseguir enxergar a linha de um caderno e ter consciência do espaço que ela tem que usar? Então, quando você pula etapas, você está ferindo todo o processo da criança, né? Então, uma criança que não teve. É super importante você falar dessas etapas do desenvolvimento, porque as crianças vão passar por essa etapa do desenvolvimento, mas as respostas, né, a esse desenvolvimento que vão ser diferentes e assim, algumas minúcias, né, desse desenvolvimento, como pegar uma madeira, ou agarrar uma madeira,
né? Que depois esse É. agarrado ele vai refinando para um movimento mais de pinça. E depois o Tudo tempo, isso, né? O tempo que ela né? consegue segurar o objeto, a textura Exatamente. desse objeto, ela vai reconhecendo temperatura. Então, o que antecede, né? Então, Montessori fala em preparação para a escrita, né? Primeira coisa, os materiais sensoriais, né? O que é praxe do sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma gradação de lixas, né? Então, eu tenho aqui das lixas a mais sensível até aquela mais áspera. Então, da mais lisa até a aspereza ficar bem profunda. Então, são materiais simples de confeccionar em casa para a criança desenvolver essa sensibilidade, né? Então, isso aqui já é uma gradação mais complexa, a gente começa sempre com o liso e com o áspero. Então, toda a educação infantil Montessori é rica e baseada em desenvolvimento da sensibilidade, do olfato, né, do tato. Então, a criança ela começa a perceber formas, cores, texturas. Então, o que antecede a alfabetização? Tudo isso. A gente não pode falar em alfabetização se a criança não reconhece um espaço, se ela não tem uma coordenação visomotora. Então, eu já vi educadores em N escolas, eu tenho que trabalhar, ele tem 8 anos, eu tenho que construir um material para ele de organização temporal, espacial, óbvio, né? Se ele não tem isso, claro que você precisa construir isso nele, para você desenvolver a escrita e a linguagem e a leitura escrita dele. Então, a preparação indireta, você tem vários materiais sensoriais, e dentre eles eu trouxe aqui um maravilhoso, que chama Formas Metálicas. São 2 séries de formas metálicas. Possuem 5 figuras cada uma. Eu trouxe 2 figuras de cada série. A primeira são as retilíneas. Então, você tem as É formas. super importante você falar dessas figuras, essa fase indireta para leitura e para escrita, né? Sim, A eu gente vou chama entrar. né? Porque é o domínio prévio que antes a gente estudou lá atrás, a criança tinha que ter um domínio prévio para ela adentrar nesse universo da leitura e da escrita, principalmente na grafia, né? Sim. Quer dizer, o que se pensa antes de você falar em ditado para a criança, antes de você falar em leitura e escrita, né? Então, as formas metálicas retilíneas, elas têm figuras retilíneas, a primeira fase, então ela consiste num contorno, uma cor bem quente, nesse caso aqui o laranja, não existe uma regra, tá? Tem que ser laranja e a peça central azul. Não, neste caso, são cores, são tons, né? Você vai ter que fazer um tom de contraste. Então, aqui usou cores quentes e aqui uma cor fria da figura geométrica com um pino aqui, ó. Então, esse pininho aqui que você vai usar para pegar a figura, justamente para desenvolver o quê? Né? O movimento de pinça, né? Para a criança ter firmeza nesse movimento. Porque depois você não pode exigir que ela pegue num lápis, né? Se ela não tem a firmeza do movimento de pinça. Então, a criança, o objetivo é muito lindo, né? Nesse caso da retilínea, deixa eu apresentar a curvilínea, eu já falo dos objetivos das duas. Vocês ficarem bem curiosos, é bem bonito. Essa aqui é outra figura retilínea, né? Um trapézio. Vou mostrar como que trabalha com ela. E aí você tem as curvilíneas. As curvilíneas é uma segunda etapa de maior exigência. Aqui eu tenho um oval. Então, aqui eu tenho um oval. E aqui eu tenho a rosácea. Eles adoram trabalhar com a rosácea. Eles montam trabalhos lindos. Eu tenho a rosácea. Então, primeira coisa, eles têm na sala disponível papéis, mais ou menos 14 por 14 centímetros, né, do tamanho para você trabalhar a forma. A criança utiliza 3 lápis, né, no início. Então, o primeiro lápis, ela vai ter que segurar com a mãozinha bem a plaquinha na mesinha dela. Com o primeiro lápis, ela faz um primeiro contorno. Isso é bem difícil, tá encostando, fazendo ela nunca realizou um trabalho assim. Geralmente, ela faz muito desenho livre, né? Ela não conhece formas.
Depois ela pega um segundo lápis de uma outra cor e faz um segundo contorno, para a educadora perceber como que está essa força motora dela, né? Aí depois ela tira a peça, a base, e coloca a figura no centro da figura que ela riscou, para ela ver se encaixa, né? Se está muito fora. E aí, com o terceiro lápis, ela vai fazer o contorno desta peça, que é o mais difícil, que é onde ela vai ter que segurar com uma mãozinha e riscar com a outra. Ela vai ter que criar habilidades ali para fazer esse contorno. Então, é a fase mais difícil. Depois tem a fase da pintura. As retilíneas, o objetivo delas é fazer a criança ter força motora na hora do traço, né? Na hora de você fazer os ângulos aqui. E o momento da pintura é pintado de maneira reta. A criança está usando a força ainda, pintando de maneira reta. Quando ela chega na fase da curvilínea, da figura curvilínea, a ideia aqui é a leveza. Veja, então, na retilínea eu tenho a força motora e na curvilínea eu tenho a leveza. Para que isso? A leveza é para a criança aprender a andar com a mãozinha no caderno. Porque ela vai ter que ter a força para fazer a letrinha, mas ela vai ter que andar com a mãozinha para formar a palavra. Isso é muito difícil. Se você só trabalha força motora, a criança não consegue juntar as letrinhas e ter a leveza de fazer a palavrinha. Então, esse material, ele vai trabalhar essa leveza, os movimentos curvilíneos. E dentro da figura do curvilíneo, a criança vai aprendendo a pintar de maneira circular. Então, no início, saem rabiscos dessa forma, até chegar numa fase mais elaborada e a pintura curvilínea sair mais perfeita. Então, quando a criança já está fazendo várias figuras e trabalhando com as figuras retilíneas e curvilíneas, aí sim é a hora da gente começar as letrinhas de lixa. Então, veja, a gente não pula a etapa. Não chega e já vai dando letrinha de lixa para a criança, caderninho. E tem mãe que fala, mas ainda você não pediu caderno, a outra coleguinha já faz caderno. Então, a gente conversa muito com as mães sobre isso, né? Que cada criança está na sua fase, né? O caderninho que a gente pede, geralmente é de pauta verde ou azul. Sim. Porque a pauta, ela vai te limitar, né? Na hora da escrita. É todo um processo complexo, né? Então, a gente começa, então, com as letras de lixa, né? Deixa eu tirar suas forminhas metálicas aqui. Então, a gente começa com a letrinha de lixa. Geralmente é feito, as vogais são vermelhas, fundo vermelho, e as consoantes, fundo azul. A gente não fala isso para a criança, a vogal é vermelha, a consoante é azul, porque ela não tem essa consciência do que o que é vogal e consoante. Não tem sentido para ela isso. Então, a gente deixa ali, devagar elas vão intuindo que essas vermelhas são as que produzem o som. É o A, é o E, o O, o U, o I. E ela vai percebendo que as outras são apenas ruídos. R, S, P, D, L. E ela vai diferenciando, né, essa questão. Então, azul é ruído, as vermelhas produzem som. Para eu formar as palavras, eu vou precisar das vermelhas, né? Então, isso, na verdade, é intuído. Não é dito para a criança como uma regra. Então, eu tenho aqui as vogais de lixa. A gente usa uma lixa ou muito clara, quando a base é escura, um vermelho escuro, a gente usa uma lixa clara, ou uma lixa preta. A gente tem alguns materiais feitos com a lixa d'água preta, fica lindo também, super destacado. Então, a ideia é não deixar morrer o contraste, né? Deixar que que o visual seja atrativo para a criança. Trabalhamos inicialmente sempre com letra manuscrita no Montessori. Isso não quer dizer que você não deva construir um material, né, de letra bastão, ou de letra imprensa, de letra de forma para a sua criança que tem dificuldade. Né? Então, como eu disse, Montessori não era contra nada que favorecesse a criança. Então, aqui Sim. tem as vogais de lixa. Então, a textura para a criança trabalhar esse movimento. Depois a gente trabalha na caixinha de areia. A gente pede para trabalhar em farinha,
né? Colocar farinha numa assadeira, ensinar a criança a fazer a letrinha na farinha, em casa. E assim as crianças vão treinando essa habilidade motora. O Sol, aqui no consultório, sabe o que que eu tenho? Eu tenho sal, que o sal conserva bastante, né? Ah, então, E ele tem uma o textura Gabriel, diferente, o Gabriel né? Salomão fala muito do sal com areia. É. Ele fala, eu tenho isso gravado, da caixinha com sal e areia. Então, você pode colocar uma areia colorida, bonita, que estimule a criança, mas aí você coloca o sal para conservar. Eu, particularmente, nunca usei. Nunca usei. É bem legal. Depois que nós fizemos a apresentação das letrinhas, antes da gente fazer o álbum da letra, que eu vou mostrar o que é, a gente vai para a lição de 3 tempos. Lição de 3 tempos da Montessori. Isso é importante. Eu estou falando muito rápido? Posso continuar nesse ritmo? Pode. Porque tem muita coisa para falar. Eu sei. Então, estou aqui correndo. A lição de 3 tempos consiste em você isola 2 objetivos, né? Então, você isola aqui 2 elementos. Eu vou isolar aqui o som do A e o som I. Então, a gente não vai falar em letra, né? A gente fala o som. Então, a professora coloca os 2 no tapetinho da criança, ensina o movimento, então passa o dedinho e diz, este é o A. Este é o I. Qual é o A? Qual é o I? E a criança passa o dedinho para responder. Num terceiro momento, você pergunta qual é este e qual é este. Então, deixa eu falar calmamente. Primeiro, você faz a apresentação. Este é o A, este é o I. Sempre com movimento motor. Não só falando, esse é o A, esse é o I. Não. Este é o A, este é o I. Aí você faz uma pergunta com a nomenclatura. Você faz uma pergunta com o nome do som. Qual é o A? Qual é o I? E no terceiro momento, você faz a pergunta sem falar o nome do som. É a criança que te responde o nome do som. Você pergunta, qual é este? Qual é este? Isso é bem difícil, tem criança que demora um pouquinho mais nessa fase. Quando ela estiver pronta, você pode fazer pareamento com outras letras. Então, você pega uma que ela já aprendeu bastante e vai fazer a lição de 3 tempos com outra letrinha. E assim ela vai formando o álbum de letra. Vou mostrar para vocês. Separei tanto material para vocês aqui. Eu posso imaginar. Separei tanto, é o nosso álbum de letra. Então, e essa lição de 3 tempos, gente, a gente trabalha muito linguagem, a linguagem expressiva e a linguagem receptiva. Que a gente trabalha muito com crianças que têm dificuldades e transtorno de aprendizagem. Porque a receptiva, a princípio, você não tem retorno, né? Porque você, por exemplo, nós trabalhamos com crianças autistas. Então, tem muito isso da questão da receptiva, quer dizer, você sabe que a criança compreendeu, mas visivelmente você não tem esse retorno, né? Exato. Então, esse aqui é o albinho de letra. Então, aqui, o que foi feito? Não sei se dá para ver bonitinho. Nós trabalhamos a letra V. Então, esse é o sonzinho V. Então, a criança coloca embaixo da sulfite, pega uma sulfite, dobra que nem um livrinho, coloca dentro e com giz de cera, ela vai fazer a mágica para aparecer a letra. Eles adoram esse processo de fazer a mágica para aparecer a letra. Eles adoram. Eles querem fazer de novo. Feito isso, dentro do livrinho, a criança, a gente coloca o nome da criança no livrinho, a criança vai recortar, recorte a dedo, a princípio recorte a dedo. Ela vai recortar de revistas figuras que tenham o som que ela trabalhou. Então aqui eu tenho vestido, eu tenho véu, eu tenho verde e vermelho.
Então, isso é livre, né? O que a criança vai achar de figuras. E ela vai fazer o livrinho dela. Como que ela consegue esse processo que é tão difícil? Como ela sabe que vermelho começa com V? Ah, mas é óbvio, para a gente é óbvio. Isso é muito difícil para elas, né? Então, Montessori criou 6 análises fonéticas para o educador. Então, o educador, ele anota o nome de seus alunos e ele vai trabalhar com as 6 análises fonéticas para saber se a criança intuiu aquele som, né? Então, a princípio, a gente começa com as vogais, então começa com a letra A, por exemplo. Com a letra U, por exemplo. O A está muito batido, então com a letra U. Então, a professora fala, trabalhou o U, fez o álbum de letrinha do U, e a professora pergunta, a professora diz um nome de uma palavra que começa com U. É a primeira análise fonética. A professora diz, uva, começa com U. Uva. E a criança vai dizendo sim ou não. Ela pode errar algumas palavras ou acertar. A gente não fica falando errou, acertou. A gente faz com que ela só te diga uma média de 3 palavrinhas que ela acerte. Só você pergunta uva, depois você pergunta, por exemplo, urubu. Geralmente você começa com um hiato, né? Vogais sozinhas. Porque se você der de tongo, fica mais difícil de tongo. E depois você pode perguntar para ela se ilha começa com U. Se ave começa com U. O sonzinho U. Na palavrinha ave, eu tenho o sonzinho U. Então, a gente trabalha muito isso. A segunda análise, a professora já dá o sonzinho e pergunta para a criança. O que você lembra que começa com U? Aí a criança que vai te dar o objeto. Na terceira análise, a professora fala algumas palavras, então ela já aprendeu, para você passar para a terceira análise, a criança já tem que ter mais conhecimento de outros sons. Porque aí você vai dizer uma palavrinha, por exemplo, uva, e vai dizer para ela quais sons tem a palavrinha uva. Ela vai ter que te reconhecer o U e o A, por exemplo. Então, a terceira análise é quando a criança já está envolvida nesse trabalho, né? Senão não tem sentido, ela não vai ter esse conhecimento. A quarta análise é um desafio maior de sons. Então, você começa a colocar sons que a criança também não conhece, para ela ficar curiosa e falar, o que é esse que você falou? É muito lindo, gente. Ela percebe que, por exemplo, você fala sapato. Quais sonzinhos tem o sapato? Então, ela, por exemplo, não aprendeu T. E ela fala, tem um que eu não conheço. Esse que você faz assim, ó. É lindo. Quer dizer, ela teve essa consciência já de perceber. Então, é apaixonante, né? É apaixonante. A quinta análise fonética, ela já identifica todos os sons. Então, ela já está trabalhando todos os sonzinhos. E a sexta análise fonética é com as dificuldades da língua, aí tem os arquifonemas, os dígrafos, e aí a criança já está em outro estágio. Então, essas são as 6 análises fonéticas para a gente perceber se a criança está nesse universo da consciência fonológica, né? Passado isso, vem para aquela fase deliciosa, que é você começar a fazer análise de movimento. Então, você já fez a análise de som, a criança tem a análise de movimento na lixa, né? Ela tem na areia, ela já está fazendo na lousinha, e a gente vai para o caderno, né? Passa para o caderninho de pauta verde. Então, Montessori não usa caderno. Eu não sei quem inventa esses negócios. Qual que usa caderno? Eu não sei onde o pessoal queria isso, porque como que a criança vai aprender a escrever? Então, Montessori só ensina na lixa. Eu falei, não, meu Deus. Então, é assim, a lixa é sensorial, né? Isso não quer dizer que você não possa usar outro material. Hoje em dia tem cada material com texturas interessantes, brilhantes. Então, Montessori, na época da Montessori não tinha o EVA brilhante, né? não tinha plasticor com glitter. Eu acredito que a Montessori teria feito maravilhas com esse material. Então, a gente hoje tem muito recurso,
Então, eu não trabalho sensorial porque eu não tenho lixo, eu não tenho... Não existe isso. A forma metálica você pode construir também com um papelão. Um papelão. É. Então, materiais não faltam. Caderninho, a gente passa a lição sim. Aprendeu o sonzinho A e o sonzinho I, faz a letrinha do A e do I. Depois vamos retomar as vogais. Depois tem o encontro vocálico. Então, você tem as vogais. Depois tem encontro vocálico. Vai aprendendo a dar a mãozinha. Eu gosto muito no encontro vocálico, quando tem o eu, da criança se desenhar. Às vezes eu até imprimo na secretaria a imagem deles e coloco no caderninho e para eles aprenderem a fazer o eu, né? Tudo que for mais significativo é mais interessante para a criança e ela vai aprender com mais facilidade, né? Por isso que Montessori é atual, né? Imagina o que ela teria aprontado com Vygotsky, eu sempre falo isso. Eu imagino o que ela teria aprontado com ele. Então é fantástico. Depois disso, a criança vai fazer análise de movimento das consoantes que ela vem aprendendo na listinha também. Então você tem as consoantes curtas e as consoantes longas, né? Então você tem aqui a letra V e a letra P, que no Montessori a gente fala em som. O som V e o som P. Então, nessa análise de movimento, o que a gente respeita? Na pauta verde, você tem as consoantes curtas ficam dentro da pauta verde. As longas, elas seguem uma regra. Então, essas longas que não têm laço, por exemplo, o P, ele não tem laço, ele desce e sobe na mesma linha. O P que não tem laço, ele não encosta na linha de baixo. Veja aqui, o P, o V, o R, o S são as curtas, tá vendo? As curtas. Acontece que eu tenho um L aqui. O L, ele tem um laço. Esse laço deve encostar na linha aqui, na pauta de cima. Já o D não tem o laço. Então, o D não encosta aqui embaixo. Então, eu tenho o G, né, que é o G, o som G, ele tem o laço, então ele encosta. O H tem laço, encosta. O T não tem laço, ele não encosta. Então, você tem o som Z, ele encosta. Então, perceba que você tem que ter esse cuidado, para a criança prestar atenção no desenho da letra, porque aí não tem jeito. Ela está aprendendo nessa análise de movimento o desenho da letrinha. E vamos combinar que é difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Porque ela tem que combinar essa coordenação visomotora, né? Ela tem que ter a força motora, ela tem que ter a leveza para andar nesse caderno. Sim. Coitadinha. É cobrado dela tudo ali, né? E tem, às vezes, algumas famílias na lição de casa. Eu fico muito triste. Falo assim, eu pedi para ele, não falei para ele não levantar enquanto não acabar. Falei para ele, tem que terminar de fazer a letrinha. Às vezes a criança não está pronta, né? Naquele momento de fazer ali 8 letrinhas. Ela consegue fazer 2, ela cansa. Né? O tendão dela também, ele é muito requisitado nesse momento. Ela não tem a mesma força muscular que a gente. Então tem que ter esse olhar. Que às vezes a lição não é feita até o final, porque a criança tem, às vezes, uma limitação motora naquele momento, né? Não é nada patológico. Então, é naquele momento. Então, a gente... Assim, dá trabalho também, né? A gente esquece, dá muito trabalho. Né? Esquece. Você escrever, você dá o laço... Dani, como eles sofrem. Para juntar as palavrinhas. Como que junta? Como que dá o bracinho? Porque tem palavrinha que você termina aqui em cima, né? No caso do E. E o E, eles aprendem a fazer o E de baixo para cima, não é isso? Uhum. Como é que eu vou... Outro movimento. O E, ele vai sair daqui para eu fazer o E, ou seja, a perninha dele vai ser mais curtinha, a primeira perninha. Sem contar que o resultado fica parecendo um R. Às vezes fica mesmo.
É terrível. Então, a gente tem que estimular muito, tem que valorizar cada traço dessa criança nessa fase, cada esforço dela, porque, gente, é a fase mais difícil. Sim. Porque passou daí, você vai trabalhar o quê? Memória, né? Contextualização, outras etapas. Passou daqui, essa é a mais difícil. Então, agora, como fazer para começar esse caderno com a leitura e escrita? Então, a gente fez as análises fonéticas, as letrinhas de lixa, as crianças já estão treinando essas letrinhas no caderninho, fizemos as análises de sons, então você tem as análises de sons, os quadros fonéticos, as figuras para eles parearem, então começa a entrar esse universo da escrita na vida deles, né? Por enquanto a gente falava muito em som, começa a entrar o universo da escrita na vida deles, que é a parte mais gostosa. Vou mostrar aqui. Montessori, quando ela pensou na escrita, primeiro ela pensou na facilidade da criança. Então, ela trabalhava sons que fossem já do universo do conhecimento da criança, e veja o trabalho dela, que difícil. Ela criava palavras de sílabas simples com aqueles sons que a criança vem aprendendo. Ela não seriava numa ordem quais seriam esses sons primeiros a serem aprendidos, né? Quem fez isso foi a Lubienska, junto a ela, estudando aparelho fonador. A Lubienska percebia a facilidade da criança falar os sons bilabiais, né? Então começa de pequenininho, papá. Então são os sons bilabiais. Então você tem o B e o P, que são as bilabiais oclusivas, e você tem o M, que também é uma oclusiva, só que é nasal. Ela é nasal e ela é sonora, porque você tem a nasal que é surda. Então ela é sonora, porque ela emite né? Então, olha que interessante esse estudo, né? Para quem é fono, já tem essa facilidade de entendimento, mas para as educadoras é tudo muito novo. Às vezes a gente passa por cursos de pedagogia e nunca viu um alfabeto fonético. Nunca viu. Né? Da onde que vem? E às vezes a criança está com a cabecinha lá na hipótese fonética e o educador às vezes não tem esse conhecimento, né? Então você tem aí, ela começa por esses sons, né? O B, B, M, P. Depois ela vai para as linguodentais, que é D, L, T. Então veja que é o movimento quando a criança começa a explorar, mas veja que ainda é toda essa parte da frente do aparelho fonador. Ela começa a explorar as linguodentais. Depois vem as labiodentais, então vai ter uma força motora aqui entre elas, fricativas, vai ter uma frição, ó, que é o F e o V, por exemplo. Faca, vela, então elas são labiodentais e a gente chama de fricativas. Depois você tem, quando eu falo das velares, elas são um dos últimos estágios, que o som vai sair daqui, ó. Que é o K, é o G do gato, é o R brando do arara. Depois você tem outras fricativas pós-alveolar, que é o X, que é atrás do alvéolo. X, sem pôr a língua aqui atrás do dente e chiar, quase que assoprar dentro da boca. Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. A criança tem muita consciência corporal, consciência fonológica para poder... Não! E o educador, né, saber que a gente tem todo esse movimento, né, dependendo da nossa língua. Se você está no Oriente, você vai usar mais o nasal, né? Se você está numa tribo africana, você vai usar mais o bilabial. Agora, a nossa fonética da língua portuguesa é uma das mais difíceis, porque a gente usa tudo, praticamente. Tudo. Você usa bilabial, alveolar, você usa fricativa, você usa... as velares, os arquifonemas, os nasais, a gente usa tudo. Então, isso é muito complexo para a criança, é muito som para aprender. É muito som para aprender. E aí vem as letras, que às vezes elas têm vários sons. Exatamente. E aí você tem também vários sons, representados apenas por uma letra. Uhum. Você tem o X, que tem 4 sons. Então, isso é muito complexo. A gente precisa ter uma sensibilidade e bem devagar. Aí, então, a Lubienska, ela criou uma caixa fonética com 44 lições
que vai explorar esta ordem, né, do desenvolvimento do aparelho fonador. Ela segue essa ordem do desenvolvimento fonador através dessa caixa fonética. Então, os primeiros sons que elas elencaram para as crianças aprenderem depois das vogais, aí eu já vou mostrar com o primeiro alfabeto móvel, que ele é bem sensorial, bem lindo. Então, os primeiros sons que elas elencaram depois das vogais é o P, o V. Lindo, né? Lindo, perfeito. Eu amo esse primeiro alfabeto móvel. Eu amo. A criança sente a letrinha, olha que delícia. É totalmente sensorial. Depois dela sentir na mãozinha, ela pega a letrinha, né? Ela pega a letrinha. E o R. Então, as vogais também, todas recortadas, lembrando as vogais de cores quentes e as consoantes de cores frias. Para a criança intuir depois a função de cada uma. Então, tem aqui as vogais todas recortadas lindamente também no primeiro alfabeto móvel. Esse é o primeiro alfabeto móvel. Meu filho veio aqui me ajudar, ele bagunçou a mesa. Tava tudo separado. Agora eu tenho que ficar com os olhos aqui procurando onde que está. Porque olha a paixão, ele viu isso, ele se alfabetizou com essas letras. Então ele viu isso aqui na mesa e correu para cá para mexer, que ele não aguenta. Aluno montessoriano não aguenta. Então ele veio para cá, então bagunçou tudo aqui. Eu estou procurando aqui, tá tudo certo. Já achei. Já achei, tá tudo aqui. Então você tem as vogais. Então elas elencaram primeiro o P, o V e o R, por esses motivos que eu já falei para vocês, e ela começa a construir as primeiras palavrinhas com esses sons. Então, o primeiro ditado que que elas constroem, elas dão o nome de ditado da uva, né, para a língua portuguesa. Então, você tem aqui o ditado da uva, então são 9 plaquinhas. O que é o ditado? Em algumas apostilas Montessori, eles aparecem com o nome de ditado mudo. Ditado mudo porque ditado é aquilo que você dita. Como é que é ditado mudo? Porque a criança, na verdade, não precisa do educador para dizer para ela o que é. Né? Sim. Então, as próprias imagens, então eu tenho a uva, pia, ovo, rua, rei, a figura de um pai, a ave e um pau e um rio. Então, eu tenho aqui 9 imagens com as dificuldades P, V, R, de sílabas, né? Na maioria das vezes, a não ser quando é um ditongo, pai, por exemplo, aí é monossílaba. E a criança põe no tapetinho a imagem da esquerda para a direita, a criança monta ao contrário. Ela põe a figurinha na direita e ela consegue escrever ao contrário. Isso é fantástico, né? Ela vai colocando, por exemplo, na palavrinha pai, ela coloca o P, o A e o I do contrário. Você chega no tapete, tá IAP. E ela construiu a palavra certinho, só que ela colocou do contrário. Aí o educador presta atenção, ensina direitinho o local e observa se ela está realmente trocando, se ela está espelhando ou se foi só um primeiro momento ali de uma disposição que ela desconhecia. Né? Então, a gente não precisa achar que em tudo é uma patologia, mas a gente tem que prestar atenção se aquilo fez parte do processo de aprendizagem, que não foi um erro. Agora, se aquilo se repete, se ela sempre vai disponibilizar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, que é onde acontece a escrita, aí merece uma atenção especial, né? Então, né, essa sensibilidade que o educador precisa, né, na hora que a criança está construindo ali, né, que a hora que a criança começa a escrever, ele precisa ter essa sensibilidade e não dizer logo de cara, ó, tá errado, né? Então ele vê uma vez, daí ele fica na observação e fica sensível ao que a criança está produzindo. E daí, então, ele faz a interferência. Pensando nisso, Dani, igual a você, Montessori também pensava assim. E aí ela criou o controle de erro.
Então, ela já criou um material para que o educador não interferisse no processo. Porque, veja, às vezes não é um erro, é como a gente está falando, é um processo da construção. Então, eu estou construindo, é um processo da construção. Então, se a criança escreveu errado ali, na hora que ela vai pegar o controlinho de erro, então, como que ela faz? Ela vai colocar a figura no tapete e, ao lado, ela começa a escrever com o primeiro alfabeto móvel. Então, ela vai pondo as letrinhas. A, V. Ela põe as letrinhas ali no tapete. A, V. Peraí, estou segurando aqui. Ave. Então, o A, o V e o E, do lado da ave. Aí ela põe a próxima figurinha. Então, é pai. Aí ela pega o primeiro alfabeto móvel e vai construindo do lado. P, A, pá, I. Quando é hiato, é mais fácil. Então, no caso da pia, é mais fácil. Porque você fala pi, pi, ela às vezes ela tem dificuldade de construir esse pi. Mas ela entende que você tem uma vogal forte aí e a outra vogal. Pi, a. Quando é ditongo, por isso o educador precisa conhecer isso para entender por que a criança está com dificuldade. Porque às vezes ela escreve a uva, ela escreve a pia, mas ela não escreve o pai. Porque o pai é um ditongo. Então, no pai, o que você tem aqui nesse ai? Eles estão na mesma sílaba. Né? Então, você tem um pai, uma palavra monossílaba. Esse ai, esse a é forte, esse i tem um som fraco. A gente chama de semivogal. Então, é um ditongo decrescente. Uma vogal forte para uma vogal fraca. Então, um ditongo decrescente. Às vezes, a criança não identifica dois sons aqui, porque é ditongo. Ela se confunde. Pai, pai, e às vezes ela escreve assim o pai. Por causa que nesse ditongo, ou a vogal ou a semivogal vai sumir. Ela não entende esses dois sons. Já na pia, ela consegue fazer a identificação dos sons. Pi, a. Então ela sabe que tem outra coisa ali. Ah, tem outro som ali forte. Né? Então esse conhecimento simples, né, faz toda uma diferença na hora do olhar do educador. Sim, é a sensibilidade, né? Só que precisa ter essa sensibilidade. Porque olha, se 99% do educador for sensibilidade e conhecimento, esse 1% tá fácil de conseguir, porque é a técnica. Exatamente. Eu falo, a técnica é muito importante. Você saber os passos, porquê de um material, porquê do outro, como que eu uso o material, como que eu uso as formas metálicas, né? Tem professor que fala, a criança contornou uma... Tem professor que fala, a criança contornou uma vez só e depois já colocou essa em cima e contornou uma vez só. Tudo bem. É claro que se ela contornar 2 vezes, é o controle de erro para o educador saber como que está a coordenação dela. Mas veja, isso é uma parte técnica. Isso não vai ferir o processo da criança. Não vai ferir o processo da criança se a criança não contornou 2 vezes. Então, a parte técnica, o que vai te aprimorar é a prática. Né? Então, se você tem uma prática, numa sala montessoriana, você vai ter essa parte técnica aprimorada. Agora, se você tem esses 99% garantido aí de sensibilidade e conhecimento, eu garanto que a técnica vai sair. Sai, né? A técnica vai sair. Porque a pessoa interessada, ela busca isso. Ela busca a técnica. Eu anotava no meu caderno a receita de como usar o material dourado na multiplicação. Eu anotava ali a receita, aí desce a barrinha, junta a outra barrinha, eu desenhava, porque eu ficava muito pouco nas salas que usavam o dourado, eu ficava mais nas salas de educação infantil, a princípio, e eu não tinha esse conhecimento. Então, quando você assume sala, você precisa estabelecer uma rotina de uso do material, que você tenha essa habilidade, né? Então, é muito gostoso, é muito gostoso. Então, esse primeiro ditado, ele é feito a princípio. No infantil 2,
as crianças que conseguem chegar nesse estágio, elas fazem com o primeiro alfabeto móvel. No primeiro aninho, as crianças não veem mais o primeiro alfabeto móvel. A não ser aquelas que, por exemplo, eu tenho um primeiro ano atípico. Muitas crianças novas de outras escolas. Então, a gente coloca também na sala para que a criança tenha essa vivência. Agora, se são a maioria nosso aluno e já teve essa vivência, aí a gente vai para o segundo alfabeto móvel. Construir o ditado com o segundo alfabeto móvel. Vou mostrar para vocês. O segundo alfabeto móvel, ele é um pouquinho menos sensorial. Visualmente, ele é muito fácil de interpretar. Mas ele já não é mais sensorial desta forma aqui, ó. Né? Então, ele já é uma placa que tem uma linha destacada aqui na cor branca. Tá vendo uma pauta branca aqui, onde a letrinha tá no meio? Ele tem essa pauta aqui para diferenciar onde está a letrinha. As vogais, elas são em vermelho. As vogais são em vermelho. E as consoantes em azul. As consoantes em azul. Então, no segundo ano, eles já têm uma caixa com esse segundo alfabeto móvel. E a gente retoma o álbum da letrinha. Só que aí eles já escolhem a letra que eles querem, porque eles já têm esse conhecimento de letrinha. Quiser escolher a letra do nome. Então, assim, é livre. A gente já não precisa iniciar com as vogais. É gostoso. Eles começam a se soltar e eles se sentem dono daquele espaço, né? Para explorar a caixinha de letras de lixa. Então, eles já escolhem a letrinha que eles querem, fazem o álbum com o giz de cera. No primeiro ano, eles já usam a tesoura para cortar a figura da revista para fazer aquele álbum de som. Né? Sim. E aquele que eu mostrei, do vestido, do véu, verde, vermelho, a criança fez um recorte a dedo. Já no primeiro ano, eles fazem um recorte já com a tesoura, até para ir treinando essa força motora. Passado disso, eles começam os ditadinhos. Então, nos ditadinhos, por exemplo, a palavrinha rei, né, ele vai colocar no tapetinho. Então, veja, no infantil 2, o ditadinho ele tem 9. Sempre, todo ditadinho vai ter os 44, eles vão ter 9 plaquinhas. No infantil 2, não tem essa rigidez, né? Então, a professora decide aquilo que a criança consegue. Consegue escrever só 2 palavrinhas, então vou selecionar o rei e o ovo. Amanhã ela vai escrever a pia e a uva. Então, é uma delícia. A professora pode brincar muito com isso, né? E não tem uma exigência de fazer o primeiro ditado inteiro das 9 palavrinhas. Já no primeiro ano, a gente já seleciona as 9 palavrinhas no tapete. Então, a gente pega o lado esquerdo do tapete, já seleciona as 9 palavrinhas, e eles vão escrevendo com o segundo alfabeto móvel. Depois que eles escrevem, eles vão tampar a figura. Então, escreveu aqui, pai. Eles vão tampar a figura. E para ver se eles escreveram certo, tem o controle de erro, a princípio. Eles vão ler o controlinho de erro e achar onde está essa palavrinha no tapete. E eles adoram, né, fazer isso, né, só. Adoram. E eles ficam muito chateados quando eles confundem, por exemplo, assim, pia com pai. Eles falam, ai, não era. E eles ficam lá querendo ver o que eles erraram. É muito lindo. O professor não precisa dizer, está certo, está errado, troque ali. A gente não faz isso, essa interferência, porque é um processo. Depois que ele colocou o controlinho de erro ao lado da palavrinha escrita e a figura já está tampada, atrás de cada ditado tem um carimbo que a gente usa para identificar qual é o ditado. Então, por exemplo, o ditado da uva, todas as plaquinhas elas vão ter o carimbo da uva atrás para identificar. Isso é uma questão da escola, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Então, a criança está com a figura. É para a criança. Para a criança guardar na caixinha. Para ela guardar na caixinha, não guardar em local errado, ela identifica pela figura. Então, aí a criança colocou o controlinho de erro, ela vai ler a palavrinha. Então, ela vai ler, ela colocou aqui, pia, ela vai ler se ela escreveu pia, e aí a gente desvira para ver se ela acertou. Sol, a gente tem 25 segundos. 23, 20,
segundos. Calma. Não, Vai basicamente é isso. Aí a gente vai para os outros sons, né? Tem, depois, eu só ia falar a sequência dos sons, da dificuldade. Vai cair, a gente volta. Só para eu terminar.